Tá aí um filme que vai fazer muita gente chorar. E não vai ser pouco, não. Pantera Negra 2, ou Pantera Negra Wakanda para Sempre, chegou aos cinemas e aqui eu vou fazer algo um pouco diferente. Queria fazer minha crítica com algo que seria spoilers, pelo menos os exemplos que eu queria dar. Então por isso eu vou dividir essa crítica em duas, como eu já fiz algumas vezes. Primeira parte, sem spoilers, eu vou fazer não uma crítica, mas mais uma análise rápida de algumas coisas do filme que eu gostei, depois que eu não gostei. E aí na segunda parte eu foco naquilo que é pra mim o central aqui do filme, o tema central e como o filme vai se desenvolver a partir desse tema, que pra mim é mais uma crítica, mas essa segunda parte, essa parte mais da crítica com spoilers. Bom, aqui a gente chega em um momento que o MCU tem muita gente falando que a fase 4 não presta, que não tem nenhum filme, nenhuma série que presta. Em parte eu até concordo bastante, mas uma coisa que eu falo sempre é que eu acho que o universo Marvel, antes ele era muito coeso, mas ele já tinha muitas obras, talvez até a maioria, que fosse mediana, até um pouco mais fraca, e agora a gente chega num momento onde essas obras elas aparecem mais justamente porque não tem uma coesão, não tem um direcionamento tão grande do universo, ao mesmo tempo que a gente chega no momento da fase 4, onde continua esse lance de jogar tudo pra frente, ou de inserir coisas no filme só porque isso vai ser importante lá na frente, não necessariamente porque precisava aqui, ou não necessariamente porque tem muita função aqui. Só que apesar de tudo isso, eu acho que Pantera Negra 2, vou chamar de Pantera Negra 2 para ficar mais fácil, é um filme que funciona melhor do que a maioria dos filmes da fase 4, mas está longe de ser um filme tão bom, por exemplo, quanto era o primeiro filme. Em parte porque o primeiro filme ele tinha uma identidade própria, que até volta aqui nesse segundo filme, então tem esse lance de construir essa Wakanda que a gente já conhece, todo o detalhamento, essa ideia de transpirar aquele mundo, ao mesmo tempo que vai ter uma construção de um novo mundo, né? Um mundo aqui não é spoiler, porque todo mundo já sabe, do Namor, que aí eu já acho que o filme ele tenta criar esse mundo com um certo encantamento, até funciona o visual dos personagens, mas quando a gente vai mesmo, quando a gente é jogado mesmo dentro desse mundo, é tudo muito escuro, é tudo sem aquele encantamento que a gente tinha em Wakanda no primeiro filme. Pode ser porque eu assisti esse filme em 3D e fazia séculos que eu não via um filme em 3D? Pode ser. Eu achei o filme meio escuro, pode ser um pouco por causa do 3D, porque o 3D torna o filme mais escuro mesmo. Então eu até pergunto pra você que se conseguiu assistir o filme não em 3D, se você sentiu o filme meio escuro também, e isso pesou pra mim muito quando a gente vai ser jogado nesse mundo do namoro, que o filme ele tenta construir algo muito grandioso, algo muito próprio, muito único daquele mundo, mas a gente vê muito pouco daquele lugar. E eu falo de identidade aqui não só por causa dessa construção, mas porque o primeiro Pantera Negra ele funciona muito bem por ser um filme bem fechado, em certo sentido, dentro dele mesmo. Ele está interessado com Wakanda, ele está interessado em construir aquela mitologia e ser um filme meio que de apresentação, de origem, por mais que o personagem já tivesse sido apresentado anteriormente. Aqui ele já sofre um pouco esse filme desse mal do MCU, que tá desde lá de trás, mas que é mais evidente nos últimos filmes, nessa fase 4, que é esse lance de o que importa não é só o agora, a gente tem que estar sempre pensando lá na frente, a gente tem que estar sempre pensando no universo compartilhado. Então aqui há uma personagem que eu falo melhor, ou acho que nem sei se chega a ser spoiler, nem preciso falar na parte com spoiler, porque quem assistiu o filme sabe de quem eu tô falando, que ela tem uma apresentação aqui no filme, só que ela acaba sendo usada pelo roteiro apenas como conveniência em determinados momentos, para gerar um conflito aqui, outro ali, mas no fundo, é como se ela não pertencesse a esse filme. Ela só tá aqui porque ela vai ser importante lá na frente no universo, então ela tem que ser apresentada aqui. O mesmo vai valer, de certa forma, pro personagem ali do Ross, que já tinha aparecido várias vezes antes, ele até tem uma conexão mais forte com Wakanda, até faz sentido, entre aspas, ele tá no filme, mas de certa forma tudo que vem dele e da Vel para mim também soam completamente deslocado, só para inserir um conflito mais de potências mundiais no meio de tudo isso. Porque na real, na boa, esse filme ele é sobre essa relação de Wakanda com o Namor, de Wakanda com esse novo mundo assim, que vem aparecendo aqui do nada e surge
como um desafio. Então tudo que foge um pouco disso, que para mim a identidade do filme tá aí, tudo que foge um pouco disso acaba soando como se fosse outro filme sendo jogado aqui só porque vai ser importante lá na frente no universo. Quando o filme ele consegue ir de fato para esse conflito central, aí ele já funciona muito melhor, aí ele se encontra quase que completamente. E muito do filme vai passar também por uma ideia até de origem sem ser origem aqui. Eu acho que o filme ele é até malandro nesse sentido. Ele surge inicialmente criando vários protagonismos, assim, sem definir tão claramente quem é a sua protagonista, por mais que ele sempre vá jogar ali pro lado da Shuri. Eu não gosto da Letitia Wright por diversas questões, não acho ela também uma grande atriz, ela até fica um pouco menor, digamos assim, quando ela tá contracenando com a Angela Bassett, por exemplo, ou quando ela tá contracenando com a Lupita Nyong'o, que são atrizes muito superiores a ela, mas eu acho que o filme faz um bom trabalho com a personagem em si aqui, justamente esse lance do que ela vai ser a partir de então, o que ela vai ser a partir da perda do último Pantera Negra, né, do T'Challa, que aqui o filme vai fazer uma homenagem até bem bonita para o Chadwick Boseman, inicialmente, depois vai retornar em alguns momentos, por isso que eu falei que acho que muita gente vai chorar no cinema. É meio manipulativo até certo ponto, mas eu acho que é importante, né? Funciona aqui como homenagem. Mas, de certa forma, o filme ele vai levar para essa desconfiança inicial de quem é a real protagonista, esse tipo de coisa, para no final ter uma jornada que parece um pouco uma jornada de origem dessa personagem, até como ela vai ser contraposta com o Namor, que eu achei um vilão bem interessante. Também tem o lance de pensar no Namor lá na frente, como ele vai ser usado no universo, a introdução dele aqui e tal, mas eu acho que ele acaba sendo um contraponto interessante aqui. É quase como se o Wakanda finalmente tivesse alguém que fosse páreo para ela, assim, alguém na Terra, digamos assim, alguém que não viesse como Thanos de outro lugar. Então eu acho que o filme, quando ele vai para esse conflito central, quando ele vai para esse conflito entre Namor e o Wakanda de forma geral aqui, que o Wakanda vai aparecer em várias faces, digamos assim, eu acho que é justamente onde ele se encontra e onde ele funciona muito melhor. Como eu disse, eu acho talvez até o melhor filme da fase 4 até agora, mas longe de ser tão espetacular, longe de ser tão bom quanto o primeiro, em parte porque ele é bastante inchado, em parte também porque o roteiro aqui ele vai tomar uns caminhos bem convenientes em determinados momentos, só porque ele tem que chegar lá na frente, ele tem que criar aquele conflito, e para isso ele dá uma trapaceada. Mas de forma geral aqui a gente ainda vê uma mão, é muito difícil falar em autoria na Marvel. A gente conseguia falar um pouco do Ryan Coogler assim, nisso lá no primeiro filme. Aqui a gente ainda vê em alguns determinados momentos que tem um pouco do dedo dele, mas não tanto, não tanto. Ainda soa, pelo menos visualmente, como um filme um pouco mais genérico do MCU e não tanto como um filme do Ryan Coogler dentro do MCU, como acontecia no primeiro filme. Mas ainda de forma geral, eu gostei, então vamos agora para a parte com spoilers e aquilo que para mim é o mais central aqui no filme, o que eu gosto e ao mesmo tempo não gosto tanto assim. Para mim, esse é um filme que vai colocar principalmente em contraposição a algo que a Marvel sempre colocou, mas sempre pendeu muito mais para um lado. O que eu tô falando? Aqui vai surgir inicialmente essa discussão de tecnologia, que seria uma espécie de racionalidade, contra uma ideia de tradição, que a gente pode encarar aqui nesse universo como fantasia também. E é algo que eu falo muito do MCU desde sempre, tem esses dois lados. E o MCU ele sempre vai pender muito mais para o lado da racionalidade, de explicar todas as coisas, de encontrar uma explicação e não se entregar tanto à fantasia. Então, se o Thor cai na Terra, ele não é simplesmente um deus que caiu na Terra, não, ele é um alienígena e o MCU vai tentar explicar aquilo logicamente, entre aspas, uma espécie até de pseudociência. Aqui nesse filme, essa para mim é a questão central do filme. Isso desde os momentos iniciais, quando a mãe da Shuri vira para ela e fala sobre recriar a planta para elas terem de novo um Pantera Negra. Tradição que não deixa de ser, em certo sentido, a fantasia aqui, né? Uma ideia meio inexplicável. O que é o Pantera Negra? De onde vem essa força? É um lado mais fantasioso que o MCU tinha aceitado inicialmente. E inicialmente a Shuri vai rejeitar isso,
justamente para ir para o lado da tecnologia, que ela vai resolver tudo por meio da tecnologia, da racionalidade. E isso vai aparecer o tempo inteiro aqui no filme, em diversos momentos, com personagens diferentes. Tanto que o foco do filme, aquilo que vai mover a narrativa, vai ser justamente o Vibranium, que não deixa de ser uma espécie de tecnologia aqui dentro do MCU, ao mesmo tempo que vai aparecer a personagem da Riri Williams. Sim, eu tava falando dela, que eu acho que ela acaba, eu acho ela muito interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que ela acaba ficando meio deslocada no filme, então ela vai vir também como esse lado da racionalidade, que vai tomar o manto de alguma forma do Homem de Ferro e que é super tecnológica, ao mesmo tempo que em alguns momentos o filme vai contrastar isso com uma espécie de fantasia inexplicável. Tudo bem, vai tentar explicar o passado e como o Namor surgiu, quem ele é e por que ele é daquela forma? Vai, até vai. Mas ao mesmo tempo o lance dele ter uma orelha pontuda e dele voar com umas asas no pé, ele vai só jogar lá, né, a orelha apontada para o céu, as asas e tudo mais, mas não vai ter uma explicação científica. Então toda essa construção do Namor e do povo dele vai para um lado mais da fantasia, que é aquilo que eu esperava que o MCU abraçasse desde o começo. Eu acho que é o que falta para o MCU crescer, é abandonar um pouco tudo explicado, tudo racional, tudo tecnológico e abraçar um pouco aquilo que o gênero de super-herói permite. Algo mais fantasioso, algo que a gente simplesmente olhe e fale, por quê? Porque sim, porque é fantasia. Então o filme ele, em alguns momentos vai para esse lado, mas ele sempre vai ficar meio que no meio do caminho. Por isso que eu falo que eu gosto, mas não tanto assim. Eu queria que finalmente o MCU abraçasse essa fantasia. Parece que aqui eles até vão até certo ponto, mas eles nunca abraçam totalmente. É como se algo ainda segurasse o MCU de explodir para um lado mais fantasioso. Então, até quando a gente vai para o lado da planta, eu acho que no final é quase como se a fantasia vencesse aqui simbolicamente, a partir do momento que a Shuri ela decide ser a Pantera Negra e ela vai recriar a planta, então ela vai para o lado da tradição e rejeitar, não totalmente, mas até certo ponto, a tecnologia em prol de algo que, como eu disse, é um pouco mais fantasioso, só que ainda assim é, digamos, uma fantasia racionalizada, a partir do momento que ela recria aquela planta usando a tecnologia e ela ainda tem a tecnologia com Pantera Negra. Então, acho que o filme, apesar de todas as outras questões aqui, que eu até falei já inicialmente, ele é um filme que vai estar sempre focado nesses dois extremos que a Marvel luta dentro do seu MCU desde sempre e que aqui vem para primeiro plano, aqui se torna o foco do filme. A tecnologia é o foco do filme, a tecnologia e a tradição, a tecnologia e a fantasia. Qual dos dois lados vão ganhar essa batalha? O filme ele acaba ficando meio que num equilíbrio, aceitando a fantasia, mas sem nunca rejeitar totalmente a tecnologia que faz parte do universo desde sempre. Então, comentem aqui embaixo se vocês já assistiram, se vocês gostaram, se vocês ainda vão ver. Provavelmente quem chegou até aqui no vídeo já assistiu, então comentem se vocês concordam ou não comigo, o que vocês acham desse embate de tecnologia e fantasia dentro do MCU. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, primeiro comentário fixado, tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.